Hoje eu vou falar de uma notícia que para muita gente que gosta de geopolítica e história é muito interessante. O Japão, aquele país que desde 1945 veio debaixo de uma constituição pacifista, que praticamente se autodestruiu militarmente depois da Segunda Guerra, está criando a primeira agência de inteligência central da sua história. Isso mesmo, 80 anos depois da derrota, o Japão finalmente está dizendo chega, não dá mais para ficar de mãos atadas. Por que agora? Porque descobriram que o país virou, nas palavras do próprio New York Times, um verdadeiro ninho de espiões da Rússia. Dezenas de agentes russos que foram expulsos da Europa depois da invasão da Ucrânia em 2022 simplesmente reapareceram no Japão. E lá, aproveitando as leis de espionagens mais fracas, e uma indústria de alta tecnologia de ponta, montaram um esquema para comprar e roubar tecnologia de uso militar, driblar as sanções ocidentais e mandar peça por peça para a Rússia continuar a guerra contra a Ucrânia. Segundo a investigação, tem até uma unidade secreta de inteligência russa operando em solo japonês, a tal 20ª diretoria. Com gente disfarçada de diplomata, de empresário, ou até um cara passando por funcionário da Aeroflot, uma companhia aérea russa. E qual o resultado prático disso? O governo ucraniano estima que 90% dos mísseis e drones russos usados contra a Ucrânia atualmente têm componente japonês dentro. Pensa nisso. Tecnologia japonesa civil matando gente na Ucrânia através de drone e míssil russo. E o mais impressionante é como isso só veio à tona agora. Durante décadas, o Japão simplesmente não investiu em contra-inteligência. Achavam que bastavam ser um país rico, tecnológico, aliado dos norte-americanos, que ninguém iria mexer com eles. Grande erro. A China, criando site disfarçado de jornal japonês para espalhar propaganda, a Rússia infiltrando gente para roubar tecnologia e até mesmo a Coreia do Norte de olho em território japonês. Percebemos que o mundo não tem mais espaço para um pacifismo ingênuo. E é aí que entra nessa história a primeira-ministra Asanai Takashi, uma conservadora linha dura que assumiu o ano passado e já está desmontando tabu atrás de tabu. Aumentou o orçamento da defesa para 9 trilhões de ienes, quase 10% a mais do que o ano anterior. Ela quer também mexer no artigo 9 da Constituição, aquele artigo que impede o Japão de entrar em guerra. Cancelou as restrições de venda de armas letais para outros países e já colocou um míssil de longo alcance que alcança território chinês. Ela ainda teve a ousadia e a coragem de dizer publicamente que uma invasão chinesa a Taiwan poderia gerar resposta militar japonesa. Isso parece ser um discurso de gente que entendeu o jogo da geopolítica. Percebemos que o Japão aprendeu que a soberania de um país moderno não se defende apenas só com discurso bonito de paz, se defende com capacidade real de dissuasão, com um serviço de inteligência competente e com um orçamento de defesa bem robusto. Aliados como os Estados Unidos, Austrália e Alemanha ajudaram o Japão a montar essa agência. Isso mostra também uma coisa importante. O mundo livre precisa se unir e parar de ser ingênuo com o regime autoritário, que finge aquela diplomacia enquanto rouba tecnologia pelas costas. Quem preza a liberdade e a soberania precisa sim investir em força e inteligência e em capacidade militar de resposta. A gente percebe que pacifismo sem dentes vira só um convite para o autoritário de plantão. Então fica o recado. O Japão está acordando tarde, mas está acordando. E é um exemplo de que no mundo real, quem não se prepara para a guerra acaba sendo terreno fértil para ela. Um abraço e até a próxima.